Buenas, time. Beleza? É, vamos fazer mais algum vídeo desses monólogos que eu tenho feito ultimamente. Tem me tomado um pouco tempo e é algo que eu gosto de fazer, né? Alguns vídeos aqui um pouco mais de aprendizado, alguns um pouco mais. Ops. Hoje eu até anotei aqui, desculpa se eu vou ler um pouquinho agora no começo, mas eu até anotei aqui que hoje eu quero falar sobre um tema interessante. É um tema para que muitos discordem, né? Um tema de discórdia, vamos dizer assim, que onde rola muita concordância e discordância, né? Eu quero falar sobre a diferença entre a filosofia e a política. Política de Estado, filosofia subjetiva, interpessoal, né? É um tema mais subjetivo, vamos dizer assim, né? Um tema que a pessoa tem ou não tem a sua opinião, né? E dentro desse tema de filosofia e política, eu queria pontuar, prestem atenção nesse aspecto, tá? Eu queria pontuar o que deveria ser com o que deve ser, as diferenças do que deveria do que deve, a diferença entre o que poderia ser e o que pode ser, o que você queria que fosse e o que você quer que seja, entendeu? Então, uma fala sobre a moral e a outra fala sobre a ética. Uma é filosofia e a outra é política, né? O que deve acontecer e o que deveria acontecer, né? Então eu anotei aqui, ó, que o que deveria ser pertence ao mundo das ideias. O que deveria, né? Deveria ser assim, a vida deveria ser de tal forma. A vida deveria ser de alguma forma que você gostaria que fosse, né? E o que deve ser pertence ao mundo social. O como que deve ser a nossa vida? Como que deve ser a lei? Como que deve ser o costume social daquela região? Entende? Por N motivos, N fatores, pela sociedade, pelo clima, pela topografia, o que deve ser, por que que é assim, entende? E o deveria, né? Quando a gente fala em deveria, quando a gente fala em filosofia, no mundo das ideias, de como deveria ser, isso é um conceito subjetivo, né? E quando a gente trata sobre o que deve ser, é político e objetivo. Ou seja, deve ser assim, então é objetivo, certo? Deveria é um conceito pessoal e moral, né? Cada um tem o seu o seu discernimento do que deveria ser, certo? Então é um contexto moral. Cada um tem a sua moral. Dentro de mim tem a minha moral. Dentro de vocês tem a moral de vocês. E na cabeça de vocês deveria ser assim. Na minha deveria ser diferente. Mas quando a gente trata sobre o que deve ser, isso é objetivo. Isso é social. Isso pertence a a um contexto social. Quando a gente diz que alguma coisa deve ser de tal forma, é por um contexto social. Por que que a gente diz que a punição por algum crime, né, ela deve ser daquela forma? Porque, de acordo com estudos sociais, antropológicos e de crescimento social, chegou-se a um ponto de que a punição de uma lei, né, a punição como forma pedagógica, vamos dizer assim, de você consertar um crime, ela deve ser assim. Mas na sua cabeça talvez devesse ser diferente. Na sua cabeça você vai me dizer que deveria ser assim. Ah, deveria ter pena de morte, deveria ter prisão perpétua, deveria ter castração química. Mas o que será que deve ser? Entende? Então, aquilo que deve ser é político, certo? E aquilo que poderia ser ou deveria ser é filosófico, tá? É o que você diz, é o teu pensamento, são as tuas ideias, certo? E chegado um ponto, né, já que a gente está tratando sobre isso, a diferença entre ética e moral, certo? Por que que uma delas é ética e a outra é moral, né? É muito difícil chegar nesse contexto, chegar nessa diferença, nessa distinção do que é ético e moral, né? Moral, dá para dizer que cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua moral, com aquilo que veio trazendo do passado, aquilo que veio crescendo, veio trazendo consigo,
da sua criação, né? De todo o contexto histórico vivido por você, né? E o que é ético é social, né? Quem estipula a ética é a sociedade. Você nunca vai ver uma questão ética subjetiva, né? Ah, que aquela pessoa é ética. Tá, mas ela é ética por quê? Porque ela segue os padrões de ética profissional, ela segue os padrões de ética sociais, ela segue os padrões de ética que um grupo social impôs, entende? Então você nunca vai ter uma ética subjetiva, você nunca vai ver uma ética interpessoal, né? A não ser que a pessoa siga determinadas normas que a sociedade impôs, que aquela pequena sociedade, aquele pequeno grupo impôs, dizendo que aquilo é ético, né? Dizendo, eu digo, por que que a gente fica na fila da lotérica, do mercado, fica na fila de um pagamento qualquer, se não existe lei regrando isso, se não existe lei que estipula para você fazer uma fila, né, para um pagamento na lotérica, porque isso é ético. Isso quem estipulou foi a sociedade. Aqui em Curitiba, onde eu moro, a gente faz fila para entrar no ônibus. E quando a fila já está um pouco cheia, alguém chega do lado, numa hora de pico, né? Alguém chega do lado e faz uma outra fila. E assim por diante. Às vezes você vai entrar no ônibus, dependendo do terminal, se é um terminal muito movimentado, tem 3, 4 filas. Entende? Então, devido à demanda de pessoas, né, os ônibus, falta de ônibus, enfim. E isso é ético, né? Você nunca vai ver alguém chegando ali, você vai, né? Não estou dizendo isso, nunca vai ver. Você vê as pessoas furando fila, mas isso é falta de ética, ou antiético, na verdade, né? Pelo menos aqui pra gente em Curitiba é antiético. Mas são poucas essas pessoas que fazem isso. Por quê? Porque são poucos aqueles que furam a ética social, né? A ética social daquele grupo que anda de ônibus, certo? Mas se você for pegar num contexto dentro da cabeça dessa pessoa, às vezes ela tem uma moral muito íntegra, entende? Às vezes para ela furar a fila do ônibus pode parecer uma coisa moral, entendeu? Só furei a fila do ônibus porque eu precisava ir. Aí se você pegar num contexto de moral, por exemplo, a pessoa furou o ônibus porque o filho dela está doente na escola. Foi antiético socialmente o que ela fez, mas talvez se ela precisasse chegar antes na escola do filho para pegar o filho na escola, a nossa moral pode dizer que sim. Então isso é subjetivo, entende? Você pegar uma questão antiética, ela pode ser moral, e uma coisa amoral ou imoral, no caso, né, que não tem moral nenhuma, pode parecer ético, né? Por exemplo, né, vamos citar sempre um exemplo para a gente poder transformar isso numa coisa menos lúdica, né? Mais assim palpável, né? Para nós meros mortais. Vamos tentar contextualizar aqui. Você vê uma criança sozinha no parquinho, perdida, sem os pais, procurando os pais, chorando, enfim, totalmente perdida, sem suja, sem ter ali qualquer possível ajuda de alguém, né? Então você acolhe essa criança e você leva, você mora do lado do parquinho, você traz para sua casa ou para o seu carro, alguma coisa assim. Isso pode parecer imoral na cabeça de uma pessoa, ou pode parecer imoral na cabeça da maioria, de você acolher uma criança e levar para sua casa, porque, porra, onde já se viu, você sequestrou uma criança, ou você poderia ter ajudado de outra forma, poderia ter levado na polícia, mas foi aquele afeto que te fez na hora ali, foi o que você fez na hora, foi a decisão que você tomou na hora. E no telefone da sua casa, pesquisando na internet, enfim, você conseguiu chegar num local ali, chegar nos pais, ou chegar em algum familiar da criança, achou o telefone de alguém, enfim, e você entregou essa criança para a família, sem muito trabalho, enfim, conseguiu de alguma forma resolver o pepino. Isso pode parecer ético. Foi completamente ético, mas foi imoral o que você fez de trazer uma criança que você desconhecia para sua casa e o que que a população vai dizer, e o que que a sociedade vai dizer, mas o que que ele fez com a criança na casa dele, que ele já estava prevendo isso, já estava de olho na criança no parquinho faz tempo, enfim, entendeu? Eu só estou contextualizando aqui só para mostrar para vocês de que o julgamento, né, que os terceiros e que a sociedade faz, eles são baseados na moral, né? Naquilo que você acha ético ou antiético perante a sociedade, né? Então, a ética, ela é baseada muito na lei e na religião, vamos dizer assim, né? Apesar de eu ser um cara completamente sem religião nenhuma, eu tenho que dizer que as religiões criam padrões de ética, né?
porque você não pode casar, você não pode fazer sexo, né? No caso, você não pode ter relações sexuais com a sua esposa ou com o seu marido sem antes casar com ele, né? Tecnicamente, você, perante a Bíblia, e não só a Bíblia, todos os livros religiosos que existem por aí, você só pode casar virgem, tanto homem quanto a mulher. E isso, na igreja, é algo ético. Mas será que isso é moral na sua cabeça? Entende? Será que isso é uma coisa moral para você? Será que você considera isso uma coisa moral ou imoral? Né? Poxa, nem um test drive antes, você não vai experimentar, pelo menos, né, como é que é dirigir aquele carro. Mas, enfim, né, isso pode parecer imoral para alguns, imoral para outros, mas isso é ético perante a igreja, né, perante a Bíblia, no caso, né? Então, a diferença de ética e moral, eu gostaria de dizer que é basicamente isso. Uma é subjetiva, enquanto a outra é social, certo? E, junto com isso, trazer o conceito que eu falei aqui para você do que deveria ser, que pertence ao mundo filosófico, e o que deve ser, que é o mundo político. Se eu chegar para vocês e perguntar para vocês se vocês gostam de uva, eu vou chegar para um de vocês e vou falar: olha, amigo, você gosta de uva? E você vai me dizer sim ou não. Isso é política, certo? Deve ser assim, ou seja, na sua casa, no seu almoço, no seu lanche da tarde, do seu trabalho, do seu intervalo do trabalho, não deve ter uva, porque você não gosta de uva. Perdão. Então, não deve. Não deve, ou não deve ser assim, ou deve ser assim. Isso é político. Você formou uma opinião política dentro de você e dentro da sua cabeça, de algo que você não gosta e de algo que você gosta. Você gosta de limonada? Sim, então deve ter limonada. Isso é político, isso é objetivo, é o sim e o não. Agora vamos tratar um pouco sobre o mundo das ideias e vamos levar para o que deveria ter. Poxa, mas no teu intervalo tem N tipo de pessoas na hora do intervalo do café da tua empresa, tem 10 pessoas ali, uma que veio do Nordeste, uma que veio do Norte, uma que veio do Sul, uma que veio dos Estados Unidos, uma que, enfim, você trabalha numa empresa multinacional e tem pessoas do mundo inteiro ali trabalhando com você. O que deveria ter no café, no lanche daquela empresa, né, no horário do intervalo? O que deveria ter? Será que sushi para as pessoas que vieram do Japão? Será que deveria ter ovo com bacon? No café da manhã, por exemplo, como os americanos gostam de comer ovo com bacon, e aqui no Brasil a gente recrimina isso, dizendo que não é uma comida saudável. Será que deveria ter fruta? Será que deveria ter suco? Que tipo de suco deveria ter? Vamos pegar os sucos diferentes ao longo, né, do mundo inteiro, né? Na Europa, por exemplo, é muito comum as pessoas tomarem chá da tarde na Europa, na Inglaterra, no caso, né? Elas costumam, uma tradição inglesa de que eles têm o chá da tarde às 5 horas, né? Às 4h30, 5 horas. Então é a hora do chá. Será que deveria ter chá? Entende? A gente não é muito costume, não é muito de costume nosso tomar chá, mas talvez um cafezinho, talvez um café naquele horário cairia bem. Então, o que deveria ter, né? Se você trabalha numa empresa que tem pessoas do mundo inteiro, a gente não tem que tratar sobre o que deve ter, e sim sobre o que deveria ter. Então, eu queria chegar nesses dois contextos diferentes para vocês e elucidar um pouco, tentar tornar uma forma mais assim palpável de se pegar, porque eu sei que é um tema que muita gente tem dificuldade de entender e tem, além de dificuldade de entender, tem, assim, quando não entende, não tem gosto de buscar pelo assunto, entende? Então, quando fica mais fácil da gente compreender aquele determinado assunto, a gente tem gosto de buscar por aquilo. Então, eu espero ter elucidado um pouco, tá? Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginei, vai bater quase 14 minutos agora. E eu espero ter ajudado um pouco e espero que vocês continuem buscando um pouco sobre a distinção e diferença disso tudo. Porque é isso que regra a nossa vida em sociedade, certo? Nós que tornamos algo ético ou antiético, nós como um contexto geral, como sociedade. Baseado em quê? Baseado naquilo que é certo e naquilo que é errado. Mas o que é certo e errado? Está dentro de você. O que está dentro de você e do pequeno grupo social que você pertence. Às vezes você faz parte de um motoclube e é completamente errado você é, andar de bis no teu motoclube. É uma moto, é um tipo de moto, a bis, uma bisinha. E a turma ali não gosta de bis. Talvez goste só de 250 cilindradas para cima. Então,
Pode parecer errado andar com motos menos potentes que isso. Agora, perante a sociedade, isso é ilógico, né? Tem muita gente andando com motos 100 cilindradas, cento e pouco, 150, 160 cilindradas por aí. Mas no grupo que vocês participam não é correto. Às vezes você participa de um grupo de pescaria, né? Você faz parte de um grupo de pescaria, de pedal, de pedalada, enfim. E alguma coisa ali que vocês, em comum acordo, podem considerar algo errado, né? E vocês podem chegar numa conversa, num debate entre vocês em algum dia, vocês podem falar, vocês podem chegar num consenso de que o que deveria ser mais legal para a gente fazer. Se você faz parte de um grupo de pedal, que caminhos a gente deveria tomar, né? Que caminho a gente deveria tomar hoje na pedalada? Um domingo de sol bonito? Será que a gente não deveria descer a serra e pegar um passeio até a praia? Será que a gente não deveria subir a serra e pegar o morro, né? As vistas, a paisagem lá de cima do morro? Será que a gente não deveria mudar um pouco? Ou será que a gente deve sempre ir pelo mesmo caminho? Entende? Será que a gente deve ir por aqui? Porque o que deve ser já está traçado, já é objetivo. E o que deveria ser é algo que vai ser criado daquele instante, daquele estalo. Entende? É algo que vai ser criado ali, o que deveria. Faz parte do mundo das ideias, da filosofia, do pensamento. Então, a sociedade surge assim, os pequenos grupos sociais também surgem assim, do que deveria ser, até chegar no ponto naquilo que deve ser. Aquilo que deve ser, pensa no contexto social. Aquilo que deve ser, pensa em conjunto. O que deve ser, pensa no todo. E o que deveria ser, pensa em pequenos grupos ou apenas em você. Questão subjetiva. Beleza? Fiquem com uma boa semana. Hoje é sexta-feira. Oh, coisa boa. Grande coisa, né? Para mim que sou pobre, para nós que somos pobres, não muda nada. E vou tocar que daqui a pouco eu já tenho que buscar as crianças na escola. Sexta-feira saem mais cedo. E vamos descobrir o que o final de semana nos reserva. Um abraço.